nome é Antônio e vou apresentar sobre recursos e deadlock no sistema operacional em tempo real. Basicamente são os mesmos conceitos vistos em sala de aula e será abordado mais profundamente aqui. Bem, recursos. Um recurso pode ser um dispositivo de hardware ou trecho de informação. Um computador em geral tem uma variedade muito grande de recursos. Para alguns recursos, várias instâncias podem estar disponíveis. Quando várias cópias de um recurso se encontram disponíveis, qualquer uma delas pode ser usada para satisfazer uma requisição. Em suma, um recurso é algo que pode ser adquirido, usado e liberado com o tempo. Existem dois tipos de recursos. Os preemptíveis, que são os recursos que podem ser retirados do processo sem nenhum prejuízo, e os não preemptíveis, os que não podem ser retirados do processo atual sem que ocorra nenhuma falha. Deadlock. O conceito de deadlock é formalmente definido como um conjunto de processos do sistema operacional que, se todo o processo pertencente ao conjunto estiver esperando por um evento que somente outro processo desse mesmo conjunto poderá fazer acontecer. Essa definição é um pouco abstrata, mas contém observações pertinentes, onde o deadlock pode ocorrer mesmo que haja somente um processo na SO, considerando que esse processo utilize múltiplas threads e que tais threads requisitem os recursos alocados em outras threads do mesmo processo. O deadlock independe da quantidade de recursos disponíveis no sistema e normalmente o deadlock ocorre com recursos tais como dispositivos, arquivos em memória, etc. Apesar de a CPU também ser um recurso para o SO, em geral é um recurso facilmente preemptível, pois existem os escalonadores para compartilhar o processador entre os diversos processos, quando se trata de um ambiente multitarefa. Aqui é a representação de grafo de um deadlock, onde o processo A tem o recurso R1 e está requisitando o recurso R2, que pertence, nesse caso, a B e faz a requisição do recurso 1, tendo assim um ciclo gerando um deadlock. As condições de existência para se entrar no estado de deadlock são essas quatro. A exclusão mútua, que todo recurso está associado a um único processo ou disponível. Pause e espera, onde o processo que retém recursos pode solicitar novos recursos. A não preempção, recursos concedidos previamente não podem ser forçosamente tomados. E a espera circular, deve haver uma cadeia circular de dois ou mais processos na qual cada um está à espera de um recurso retido pelo membro seguinte da cadeia. Todas essas condições devem ocorrer simultaneamente para que ocorra um deadlock. Se uma dessas não ocorrer, não haverá deadlock. As formas de tratamento de deadlock são essas quatro: ignorar o problema, detecção e recuperação, anulação dinâmica e prevenção. Ignorar o problema usa o algoritmo do avestruz, que é uma estratégia de ignorar problemas potenciais com base no fato de que eles podem ser extremamente raros. Enfie a cabeça na areia e finja que não há nenhum problema. Isso pressupõe é mais rentável permitir que o problema ocorra do que tentar sua prevenção. A detecção e recuperação, onde a detecção pode ser por um deadlock com um recurso de cada tipo, onde nessa estratégia de detecção e recuperação o sistema permite que ocorra o deadlock e só então executa o procedimento de recuperação, que resume-se na detecção da ocorrência e na recuperação posterior do sistema. É na execução desse procedimento que ocorre a sobrecarga, pois existem dois grandes problemas. Primeiramente, como ou quando detectar o deadlock e depois como corrigi-lo. Para detectá-lo, o sistema deve implementar uma estrutura de dados que armazene as informações sobre os processos e os recursos alocados a ele. Essas estruturas deverão ser atualizadas dinamicamente, de modo que reflitam realmente a situação de cada processo ou recurso no sistema. Só o mero procedimento de atualização dessas estruturas já gera uma sobrecarga no sistema, pois toda vez que o processo aloca, libera ou requisita um recurso, as estruturas precisam ser atualizadas. Além disso, o SO precisa verificar a ocorrência de condição de espera circular nessas estruturas para efetiva detecção do deadlock. Esse procedimento, por sua vez, gera outra sobrecarga que pode ser mais intensa se não for definido um evento em particular para ser executado, como a liberação de um recurso, por exemplo.
Finalmente, só após detectar a presença de deadlock no sistema, o SO precisa corrigi-lo, executando o procedimento de recuperação. Aqui você vê um gráfico de recursos, onde tendo um grafo, um ciclo aqui, contendo todas as 4 condições necessárias para um deadlock. Você pode ver aqui. A detecção com vários recursos de cada tipo baseia-se num ambiente que possua vários recursos do mesmo tipo e os processos solicitam apenas pelo tipo de recurso, não especificando qual recurso deseja utilizar. O algoritmo para detecção trabalha com 2 variáveis, 3 matrizes unidimensionais e 2 matrizes bidimensionais. Esse aqui é o algoritmo, onde se procura um processo marcado e para qual enésima linha de R seja menor ou igual disponível para RI menor ou igual que A. Se o processo for encontrado, adicione a iésima linha de CA, marque-se o processo como terminado e volta para o passo 1. Se não existir esse processo, o algoritmo termina. Ao final do algoritmo, se existir o processo desmarcado, significa que irá ocorrer deadlock. Aqui o vetor de recursos existentes, o vetor de recursos disponível e a matriz de alocação. Aí aqui faz a continha e se der igual, teve um deadlock. Recuperação. A recuperação ela pode ser feita de 3 formas. A pré-opção, que retira o recurso de algum outro processo, entrega outro processo, depois devolve ao processo que cedeu o recurso sem que o mesmo perceba. Depende da natureza do recurso. A reversão de estado, que armazena periodicamente o estado do processo, o famoso checkpoint. Reinicia um processo do estado salvo, que é o checkpoint no caso, em caso de deadlock. O único problema disso aí é que se ocorrer isso, tudo que foi feito depois do checkpoint é perdido e precisa ser refeito. É mais ou menos uma analogia do que acontece quando no videogame, quando você morre e tem um checkpoint, no caso. Todo o progresso feito depois do checkpoint precisa ser feito novamente. E a eliminação de processo, que escolhe um processo para ser eliminado, quebrando o ciclo. O processo escolhido deve deter recursos que estão causando deadlock. Preferencialmente, se escolhe um processo que possa ser reiniciado sem grandes consequências. Evitando deadlocks. Pode ser feito usando a trajetória de recursos, que é um gráfico onde mostra o processo que o recurso que ambos vão utilizar e você troca a trajetória desses recursos. Os estados seguros e inseguros, que um estado é seguro se não está em deadlock e existe uma ordem de escalonamento na qual todos os processos podem ser executados até sua conclusão. O sistema pode garantir que todos os processos terminarão em estado inseguro. Pode até ser que todos os processos terminem em estado seguro, mas essa garantia não pode ser dada. E o algoritmo do banqueiro, que foi idealizado por Edgar Dijkstra, que testa a segurança pela simulação de alocação do máximo pré-determinado possível de montantes de recursos computacionais. E em seguida, faz uma verificação dos estados seguros para testar a possibilidade de condições de deadlock para todas as outras atividades pendentes, antes de decidir se a alocação deve prosseguir ou não. Se não puder ser o outro processo, quando você faz a alocação do recurso, se o outro processo não puder ser atendido, ele não está no estado seguro. Aqui você pode ver, no caso tem 2. Se ele pegar aqui e ele tem mais um processo, o B ele não vai estar no estado seguro. Aqui ele consegue atender todo mundo, mas se ele colocar mais outro para B, nem ele não irá atender mais a ninguém e B ficará em um estado inseguro. Prevenção. A prevenção de deadlocks é basicamente você atacar as 4 condições necessárias para um deadlock. Para atacar a condição de exclusão mútua, é que se nunca acontecer de um recurso ser alocado exclusivamente a um único processo, nunca haverá deadlock. A condição de posse espera. Se puder impedir que processos que já mantêm posse de recursos esperem por mais recursos, será garantido que não haverá um deadlock.
Uma forma de se atingir esse objetivo é exigir que todos os processos requisitem todos os seus recursos antes de se inicializarem suas respectivas execuções. A condição de não propensão é: se um processo estiver de posse de um recurso, o mesmo será bloqueado até que seja finalizado, podendo assim ser alocado por outro processo. E a condição de espera circular é: um meio simples de eliminá-la é ter uma regra que garanta que um processo tenha permissão para possuir somente um recurso de cada vez. Se for necessário ele utilizar outro recurso, deverá liberar o recurso que esteja utilizando para fazer a solicitação de um novo.